galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de O Fluxo Podcast. E hoje nós estamos aqui recebendo o professor universitário, autor de livros, um cara, um intelectual. É um prazer receber alguém com uma formação tão importante, algo difícil para pessoas da nossa origem, mas que eu tenho certeza que vamos quebrar esses paradigmas. E sem mais delongas, Fernando Senzala. Obrigado, amigos. Bom dia. Muito importante aqui participar desse podcast com vocês. Me sinto muito honrado, né, pelo convite e espero que possamos ter uma boa conversa. Legal, saber que é um tema polêmico, né? Nosso tema hoje é um pouco polêmico, mas assim, é bem esclarecedor porque é construído de uma forma bem explicativa, com dados, fatos, números. Isso, de alguma forma, acaba agregando. Eu tiro por mim, porque quando a gente na escola pública, né, a gente vai aprendendo algumas coisas bobas, que parecem bobas, mas assim, que influenciam a nossa opinião, nossa formação, maneira de enxergar o mundo. E aí hoje você vê, quando você tem informações de fato daquilo, você começa a desconstruir tudo aquilo do que você pensava, né? Em especial, aqui já entrando no tema, eu falo, por exemplo, Zumbi dos Palmares. Eu sempre tinha como um representante dos negros, né? É o cara que fala, porra, representante dos negros, Zumbi dos Palmares e tal. E aí depois tu vai saber de fato quem é o camarada e tu fala, como esse cara é representante dos negros? Ou seja, você cria de repente um conceito, estigmatiza alguma condição a partir de um conhecimento, né? Não é informação nem conhecimento, não é informação que você tem, que de fato pode te levar a pensar erroneamente e tomar ações e ter opiniões confundidas. E aí eu já entrando nesse papo, antes queria falar também do livro do Fernando Senzala. Você vai mostrar o livro pessoal, Fernando? Livro do Fernando Senzala aí. Abrindo a Caixa Preta, os movimentos negros e o globalismo. É um livro excelente, com certeza, se tiver oportunidade, depois o Fernando vai falar onde tem, para cada um aí poder adquirir. E já vou aproveitar e falar o conceito, vou começar do básico aí, sobre o nosso digníssimo aí, acabei de falar, o Zumbi dos Palmares. Qual o seu desfecho com relação ao cidadão e a figura que ele representa para alguns negros no nosso país? Bom, esse é um tema realmente polêmico e a gente precisa desconstruir o que foi construído, né? Até, né, tautológico isso, né? Ao longo de tantas décadas no Brasil em relação à figura do Zumbi dos Palmares. Porque o que acontece? Eu sempre faço essa reflexão. Eu convido sempre as pessoas a pegarem livros anteriores à década de 60, de 70, livros de história, e procurar Zumbi dos Palmares nesses livros. Livros publicados até o final da década de 60. Você não tem a figura de Zumbi dos Palmares. E a figura de Zumbi dos Palmares, ela surge na história do Brasil como? Justamente nessa virada da década de 60 para a década de 70, porque você tem um contexto histórico todo já voltado para uma esquerdização total do mundo. Você tem a conquista dos direitos civis norte-americanos nesse período, 1967, e é um movimento importante, né? Porque, claro, os Estados Unidos ele tinha as leis do Jim Crow, tinha segregação racial, e aí você tem o início das ações afirmativas nos Estados Unidos também, e já concomitantemente a Guerra do Vietnã, então muito protesto sobre... Movimento hippie. Você tem o movimento hippie, você tem o processo de descolonização dos países africanos, né? E aí o surgimento da Black Music. No Brasil surge aí o MNU, né? Tropicalismo, final da década de 60 também. Então você tem no mundo, cara, um montão, uma eclosão de movimentos e que traz
né, em seu bojo a necessidade da criação de heróis nacionais. Então, vários países do mundo e da América Latina, sobretudo, buscam agora um herói que esteja alinhado a um ideal minoritário, a um ideal identitário. Então, os movimentos negros brasileiros, eles buscam uma cisão com a ideia do 13 de maio e da Princesa Isabel, porque a Princesa Isabel e o 13 de maio representaria ainda a aristocracia, o colonialismo, né? Todo esse tipo de coisa, e por ela ser branca, a liberdade dos negros brasileiros não podia ter sido... Era menos liberdade. Era menos liberdade, dado pela mão de uma princesa branca. Então precisaria construir heróis negros alinhados aos ideais revolucionários de luta. Então surge a imagem do Zumbi dos Palmares e massifica ela na sociedade dessa maneira. E quando eu falo assim dos países da América Latina, né, no tempo que eu fiz o meu doutorado, eu passei um tempo no Uruguai. E eu descobri, né, assim, muita gente aqui no Brasil não sabe disso, que no Uruguai tem um processo bem similar, porque você tem lá a figura do Negro Ancina, que seria um braço do general Artigas, do libertador daquele país. Então, nesse mesmo período histórico, surge essa imagem também do Negro Ancina. O Negro Ancina fazia o meio de campo com as comunidades, e aí era tipo a quarta coluna, né? Depois o general chegava, eles já tinham meio que... Muito porque o Negro Ancina, ele era negro. Então, nessa necessidade de criar um herói nacional, eles também colocaram o Ancina. Mas conversando com as pessoas lá, pessoas inclusive do próprio movimento negro uruguaio, as pessoas têm até dificuldade de aceitar, porque era um outro espanhol naquela época. Então, quando você estuda os documentos históricos, você vê que não é bem assim, né? O papel de relevância do Negro Ancina quase que não existe. Exatamente, não é bem assim. Então, ele vai aparecendo, vão se criando superlativos históricos para poder transformar essas figuras em heróis nacionais. Então, o Zumbi, ele é uma figura controversa nesse sentido. Inclusive, é questionável a sua existência. Quando você lê um pouco mais, você percebe que a narrativa é totalmente fantasiosa. Porque na escola, principalmente ali, 6ª, 7ª, 8ª série, que é quando a criança tem esse contato com a história do Brasil, e aí inicia-se essa narrativa do Zumbi dos Palmares, é muito frágil. Eles colocam ali 2 ou 3 imagens e falam... Mas se você for ler, você vai ver que é uma fantasia. E se você estudou muito mais do que a gente, tu vê que é inverossímil. Que não tem... Os fatos históricos, eles precisam de uma série de processos para que eles tenham validade histórica. E do Zumbi dos Palmares é irrelevante. Você não consegue se aprofundar de fato quando você busca para defender a tese de que ele foi um super-herói, né? O que acontece? O Brasil, a academia brasileira, ela foi, na verdade, tomada pela academia francesa, por todos aqueles ideais surgidos lá no início da década de 60, quando você tem a figura de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, todos esses caras, eles influenciam diretamente no que se produz aqui no Brasil. E na filosofia do Deleuze existe um precedente para se transformar a história que se chama os personagens conceituais. O que seriam os personagens conceituais? A grosso modo, eu diria que eles são os tapa-buracos da história. Alguém que precisa existir para validar uma narrativa. Para validar uma narrativa. Então, você produz uma narrativa a partir da possibilidade existencial de um personagem que é histórico, porque ele é ahistórico, na verdade, mas se contextualiza ele num determinado lugar para reforçar essa narrativa. Então, o Zumbi e toda a extensão que vem junto com o Zumbi, né, que seria a mãe de Zumbi, né, a Qualtune, Dandara e outros personagens históricos que não são comprovados na prática por ausência de documentos históricos, né, são validados pela academia com essa prerrogativa. É um debate. Então existe a possibilidade de Zumbi ser apenas um personagem criado que ele... Sim. Exatamente. Na verdade, alguns historiadores defendem a ideia de que Zumbi nunca existiu, de que é um personagem. Porque, assim, como... eu acho engraçado o fato do seguinte, as pessoas criaram um personagem.
Mas se ele desse tanto trabalho naquela época, né, um cara que tinha um quilombo, que resgatava escravos, que sequestrava, que brigava com barões, essa coisa toda, nós teríamos um farto material documental, porque a polícia ia procurar, iam botar recompensa, ia ter uma série de coisas dizendo, e até mesmo os autores daquela época escreveriam contra o Zumbi dos Palmares. Não, então, E mas, aí, não o mas endeusando. existe uma versão onde ele, na realidade, além de ter matado o tio, né? Ter Ele tinha assassinado o escravos e tio, tal. ele começou a tomar os quilombos ali do seu entorno e E ser escravizava dono. todos aqueles quilombos que ele conquistava. E aqueles que se opunha, ele também assassinava. Ou seja, ele passou a escravizar as colônias ao seu redor, aquilo que ele ia conquistando, delegando situações, e quem não respeitasse, ele passava a ser. Ou seja, ele não era, na realidade, libertador de ninguém. Ele se tornou um senhor de vários escravos. Se de fato ele existiu, existe essa narrativa também. Então, provavelmente alguém da época criou esse contraponto dessa história, não sei se foi gerada essa história no mesmo É um período. contraponto válido e interessante, porque ele reflete um pensamento e um sistema de época. Então, porque Era normatizado. normatizado. Você tem, inclusive, o Barão de Guaraciaba, que tinha escravos, foi um grande barão com um erário muito grande e que, inclusive, hoje os seus descendentes ainda vivem aí. Barão de Guaraciaba era negro, né? O Barão de Guaraciaba era negro e tinha escravos, e outros pretos tinham escravos também. Então... Porque, na verdade, Fernando, assim, até me corrija se eu estiver errado, essa questão dos escravos, ela não é uma questão racial no primeiro momento. É uma questão de gestão de negócio. Os caras que eles tinham a questão da escravidão e eles escravizaram os negros naquele momento. Mas há várias culturas que têm escravos de pessoas sem serem negros, como nós somos negros. Eu não estou aqui defendendo, tá? Pra depois ninguém me cancelar na internet, longe de mim. Mas eu estou dizendo o seguinte, que essa questão racial ela se dá depois de um processo de negócio, de comércio, de mão de obra barata e tal. Depois vira uma questão racial, até porque a maioria dos escravos eram negros e tinha a população africana era muito grande naquela época e virou um produto. O problema é que hoje a maioria dos membros dos movimentos negros, eles tentam justificar uma péssima qualidade de vida que algumas famílias negras têm, principalmente no Brasil, por conta da escravidão. Ah, mas não passou tanto tempo e a gente tem que ter isso, a gente tem que ter aquilo. Só que a gente tem 3 negros aqui nessa mesa que trabalham e sustentam as suas famílias e produzem enquanto cidadãos. Então, você acredita que o fato da escravidão no Brasil ter perdurado, isso reflete direto na condição de vida de alguns negros hoje? Ou você acha que os movimentos negros usam isso para manter aqueles negros ali como massa de manobra? Bom, antes de responder a tua pergunta, eu volto um pouquinho no que você falou. O racismo, enquanto racismo científico, ele é datado. Ele inicia no século XVIII. Mas antes do século XVIII já existia escravidão. Então, existe aí uma incoerência, inclusive, no próprio processo histórico, né? Que as pessoas acharem que o racismo leva à escravidão. Não. Esse era o meu ponto, eu só não tinha esse dado. Não. A escravidão existe muito antes do racismo científico existir. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. A escravidão sempre existiu na história da humanidade. Então, é claro que você vai ter autores que tentam ainda colar a ideia de escravidão com a ideia de raça. Por exemplo, aqui nós temos o cubano Carlos Moore, que ele tenta justificar isso pelo que ele chama de proto-racismo. Porque como ainda não existem as teses racialistas, que só surgem no século XVIII... Mas era o início. Era o início. Então, ele vai tentar remontar essa história através dos textos bíblicos, através de contos, de fábulas, né, desses registros. Ainda que você, por exemplo, pega o texto... Tem um texto do Platão, Timeu, você pega o texto Timeu do Platão, né, da Antiguidade, e o Platão ele está lá reverenciando a própria filosofia dele por um sábio negro egípcio.
Tá lá. Tá disponível aí para quem quiser ler. Inclusive tem PDF na internet, é o que não falta. Né? Eu acho que é isso, é preguiça das pessoas de ler, a falta de acesso, formação deficitária, tudo isso leva a um problema de informação que acaba validando narrativas construídas para escravizar mentalmente as pessoas. Mas isso é uma coisa. Agora, pelo que você perguntou, a sua pergunta foi se a escravidão ela foi capaz de impactar negativamente ainda nos dias de hoje, se perduram os efeitos da escravidão na população negra hoje. Se isso for verdade, nós não teríamos pessoas negras ascendendo. E essa é uma tese do marxismo. O marxismo diz o seguinte, e aí pelo tradicional, excelentíssimo professor Florestan Fernandes, orientador do professor ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Né? Isso tem que ficar também claro aí para as pessoas. É um admirador do Grêmio, né? O Fernando Henrique. Então, o Florestan Fernandes ele tinha a tese de que a escravidão ela deformava o negro de uma maneira que ele não conseguia se inserir positivamente na sociedade de classes, justamente porque ele estava acorrentado aos princípios ainda da escravidão. Ainda tinha aquela mentalidade do senhorio, dessa coisa toda. E aí, quando você faz isso, você valida uma narrativa dessa, você valida que o preto ele não tem o poder de agência, que nós negros não somos organizados a ponto de sermos determinarmos os nossos próprios destinos. E que você não tem um arranjo cromossomial adequado. Adequado. Então, assim, como assim a escravidão ela deforma o negro? É claro que e esse debate também ele tem que ficar para trás de reparações, porque aí leva essa coisa de reparações. Se tivesse alguma coisa que tivesse que ter sido feita, teria sido ali naquele momento histórico, logo no imediato. No 14 de maio. Hoje não cabe uma pessoa querer fazer uma reparação histórica relacionado a isso. E só que isso, de certa forma, discursivamente, foi tomando grandes proporções nas sociedades e muitos negros, ao absorverem isso, acabaram se tornando totalmente dependentes do paternalismo estatal. E se você pegar, por exemplo, o Thomas Sowell, né, o economista norte-americano, o Thomas Sowell ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, os negros norte-americanos teriam prosperado muito mais se não tivessem se acorrentado ao paternalismo estatal e tivessem feito a evolução por si só, como os outros grupos étnicos ficaram. E ele traz vários dados para validar isso que ele fala. Por exemplo, os negros norte-americanos foram os que tiveram mais apoio do Estado. Durante a Grande Depressão, né, a crise de 29, foram os que mais precisaram da ajuda do Estado, foram os que mais procuraram, né, a política lá do New Deal. Enquanto isso, judeus, irlandeses, chineses, japoneses, italianos, né, pegaram em proporção bem menor, dependeram do Estado. Então, esses grupos eles foram se fortalecendo com as atividades que eles já exerciam antes e conseguiram sobreviver a essa Grande Depressão sem precisar ter esse... E fazendo um paralelo com relação a isso, é legal você falar sobre isso, e você consegue enxergar isso nos dias atuais dentro do... Por exemplo, a favela tem uma grande maioria de pessoas negras, né? Ou então ali descendentes de negros. E você consegue ver hoje pessoas dentro das comunidades, aqui, empreendendo dentro da comunidade. E tem até o livro do Rafa aqui, deixa eu pegar. Capitalismo e a Favela. Capitalismo e a Favela. São pessoas que decidiram deixar essa dependência do braço estatal, né? E decidiram empreender. Inúmeras pessoas, seja aquela menina que faz a unha, seja o rapaz que corta cabelo, o rapaz que abre um bar para poder vender bebida. Essas pessoas se auto-desenvolvem, conseguem, de alguma forma, não vou dizer ficar rico, mas ascender
socialmente a ponto de comprar um carro, conseguir comprar um celular, conseguir levar sua família para um lazer de qualidade fora da comunidade. E você vê que quanto menos dependente do Estado, mais ela se desenvolve. E as que ficam ali dependentes das tais bolsas, que são inúmeras, elas ficam mais miseráveis e mais fragilizadas diante de crises, situações atípicas econômicas, né? E entrando agora também nessa questão dos negros, das referências, nós tivemos negros muito bem conceituados nesse período de escravidão e tudo mais, né? E foram pouco, como é que se fala? Difundido, ou pouco se conhece deles, como Luiz Gama, os irmãos Rebouças, Fernando, o Nilo Peçanha, né? Acho que tem um porquê essas pessoas não terem sido terem tomado notoriedade social como influência positiva para a sociedade brasileira? Sim, certeza. Os irmãos Rebouças eram monarquistas, por exemplo. E o Brasil sempre odiou a monarquia, né? A esquerda odeia a monarquia e odeia tudo que é liberal. E, por exemplo, quando a gente pega o livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um livro muito interessante, que é o Porquê o Brasil é um País Atrasado, ele vai demonstrar que a Constituição de 1824 é a Constituição mais liberal e que depois, já no século XX, quando o Brasil começa a promulgar um monte de Constituição, essas constituições elas vão sendo todas muito centralistas. E o país vai deteriorando ao longo do tempo. Ou seja, o centralismo estatal e a ausência de liberalismo é o que puxa o país para baixo. Né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança ele vai demonstrar isso e vai demonstrar, inclusive, que todas as constituições centralistas que existem no mundo são constituições promulgadas em tempos de governos totalitários. Então, comunismo, fascismo, nazismo, ele vai demonstrar que as constituições brasileiras elas estão muito mais próximas dessas constituições por essas parcerias que você tem de algumas empresas com o Estado e pelo centralismo na tomada de decisão dos governos que por aqui passaram ao longo do tempo. Então, é evidente que todos aqueles negros que não precisaram do paternalismo estatal, mas conseguiram ascender, serão apagados da nossa história. E tem muitos, são muitos. Inclusive, tem um trabalho muito bom sendo realizado por um grande amigo, Gustavo Pai de Cinco. Pai de Cinco que tem 5 filhos, Eu né? sigo ele. Segue ele. O Gustavo Pai de Cinco, que ele traz uma série de negros que foram simplesmente apagados da nossa história. E isso, assim, a gente tem esses negros brasileiros, mas nós temos também, por exemplo, um monte de negros norte-americanos. Eu gosto muito, e assim, esse assunto me chamou muita atenção há alguns anos atrás, quando eu vi o Percy Julian. Percy Julian foi um químico norte-americano que o cara simplesmente ele fez uma descoberta que serviu para a indústria farmacêutica, tanto para a indústria farmacêutica quanto para a própria indústria de tinta, cara. O cara foi de um polo para o outro com um produto só que ele descobriu a partir de uma planta e que durante o período, né, de ausência de direitos civis norte-americano, ele fazia toda a diferença ali, empregando químicos negros, porém levando sempre em consideração o mérito, a qualidade técnica daquelas pessoas que ele empregava. Mas ele não empregava só negros, ele empregava brancos também, que estavam excluídos da grande indústria química. E ele recebeu o prêmio, né, de química muito depois dele ter já... Póstumo. Foi póstumo, homenagem Existia uma póstuma. condição que os negros não podiam patentear situações, né? Patentear inventos. Não tinha direito civil, como é que ele ia patentear alguma coisa? Era um cidadão de segunda classe, né? Então, E não só negros, os japoneses foram considerados também de segunda classe nos Estados Unidos. os chineses... Inclusive, o Japão, basicamente,
foi pra guerra por conta disso. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os japoneses pediram para serem cidadãos de primeira classe. E os Estados Unidos não cumpriram. Aí na Segunda Guerra os caras foram de novo. Bom, Mas você sabe que a Constituição do Japão e a Constituição da Alemanha, elas são escritas uhum. por um major americano, né? Isso também é interessante. É um paradoxo, né? É. Legal. Com relação a essa questão mais abrasileirada, o racismo, né, a gente vê muito hoje a influência das pessoas brancas influenciando contra o racismo, né? E aí ela determina o comportamento dos negros, como o negro deve se comportar, o que o negro tem que aceitar, o que o negro não tem que aceitar, e é meio que empurrando o negro para a jaula ideológica. Como você vê isso? Até porque nós temos pessoas brancas, né, em condição social de grande vulnerabilidade, tanto quanto negros e negros com condições sociais bem bacanas. E assim, e isso se destaca, acaba, de repente, você até tem uma vivência com relação a isso. Se você não é um negro que é alinhado com aquela agenda ideológica, você não é negro. Você é um problema pro negro. Mas se você for branco e abraça a causa negra, você é até neguei. Você pode até se inscrever em concurso hoje como negro agora que passa batido. Como é que tu vê essa questão desse contraponto entre o branco e o negro e a influência dessa agenda woke? Henrique, você fez uma colocação chave para mim. Muito obrigado. Que eu gosto de falar sobre isso. Tem um livro que me inspirou a criar uma frase que virou um jargão meu, que está aqui no meu livro. Uma frase do Theodore Dalrymple, que na verdade, o nome dele é Jack Daniel, né? Ele é um médico psiquiatra inglês e o livro se chama Podres de Mimados. Podres de mimados. Podres de Mimados. Vou levar essa daí, deixar guardado que eu vou usar mais vezes. E no livro Podres de Mimados, o Theodore Dalrymple, ele traz uma frase que é muito impactante. Ele diz o seguinte: o sentimentalismo tóxico é a alquimia moderna que transforma a aflição em ouro. Ou seja, todos esses caras que hoje comandam essa agenda woke, né, fazem isso a partir da mobilização pelo afeto, pelo sentimentalismo. Eles trazem um problema que é um problema válido e é um problema que toda sociedade normal, que pessoas normais estão inclinadas a resolver, que é o racismo. Mas o que eles falam? Que o método de combate ao racismo, ou seja, o antirracismo, o mais legítimo é o deles. Então, como consiste esse método? Pela entrada das vias respiratórias do Estado, que são as instituições, fazendo com que haja adoção de políticas focais para negros. E, a partir daí, qual é o ganho que essas pessoas têm? Lucros exorbitantes, tanto na indústria do livro didático, né, no mercado editorial, concursos sem transparência nenhuma, sobretudo nas universidades, onde entram os braços deles, promulgação de leis que criam várias possibilidades desse pessoal ganhar dinheiro público e sobreviver do racismo. O crime de racismo, para eles, é ótimo, é uma grande indústria. Se o racismo acabasse hoje, esses caras estariam órfãos. Então, eu chamo eles de agiotas raciais. Eles vivem da agiotagem do racismo. E, para isso, eles precisam de outros negros que compram esse discurso deles, que sabe que é falacioso. Que validam, né? Que validam que todas essas mentiras superlativizadas por eles não resolverá o problema do racismo, porque não existe um problema do racismo estruturalmente posto na sociedade. Existem episódios de racismo proferido por pessoas que são racistas, mas o sistema, ele tanto não é racista que adota medidas políticas
para a inserção de negros em vários âmbitos do Estado. E aí eu cito até aqui, eu cito isso aqui no meu livro eu cito isso. O caso do Moise Kabagambe, Foi assassinado. que foi assassinado num quiosque orla. na Barra da Tijuca. Ele foi assassinado por 3 negros. Os assassinos deles eram negros. Ele, negro africano. Os assassinos não tinham nenhum vínculo com o dono do quiosque. Era uma briga de bêbado. E o que aconteceu? O Estado julgou que o crime foi motivado por racismo estrutural. Ao julgar isso, a família do Moise ganhou direito a um quiosque no Parque de Madureira. Ganhou um quiosque no Parque de Madureira. Ora, se o racismo ele é estrutural, como então nós podemos explicar para a sociedade que os assassinos são negros? Não estavam ligados a nenhum sistema supremacista branco. Eles responderam em nome próprio. Fizeram isso motivados por eles mesmos. O quiosque no Parque de Madureira pago com o dinheiro da sociedade que repudia o crime de racismo. E, Fernando, eles queriam dar o quiosque na orla. Aí a família declinou e aceitou em Madureira. Então, seria um imóvel ainda mais caro, ainda mais valorizado. E aí, o que acontece? A sociedade toda paga e o juiz que julgou, ele faz parte da estrutura. Já que o racismo é estrutural e o juiz que julgou, ele é parte da estrutura, ele está tomando para si o racismo. Por que ele não tirou do bolso dele e pagou? Então, isso o Thomas Sowell ele chama de justiça cósmica. É aquele cara que faz a justiça, que acredita estar fazendo justiça, mas ele está onerando toda a sociedade. Inclusive por aquilo que a sociedade não concorda. Se você vê uma pessoa ali xingar uma pessoa de macaco, prontamente você vai chamar a polícia. Isso em qualquer lugar, meu irmão. Em qualquer lugar. Eu nunca vi... Todo mundo aparece para defender. Então, como que a sociedade pode ser racista? Se a sociedade dita racista tem leis que combatem o racismo, logo não tem como a mesma... E você vê que ser racista. Ser racista. Silogismo. E você vê que assim. essa militância, ela dificilmente ela se preocupa com a punição do racista, da pessoa que comete o ato. Ela quer fazer narrativas em cima daquilo para validar outras situações. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu trabalho na LERJ e trabalhava lá alguns anos atrás e fui pegar o metrô. O menino agredido pelo guarda lá do metrô Rio, tava fazendo um TikTok, subindo a escada rolante ao contrário, deu uma confusão. Falaram que ele era ladrão. Na época eu fazia parte ali da Comissão de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Delegacia, beleza, o pessoal do metrô também foi, resolvi. Liguei pro chefe, não, amanhã tu vai lá e toca. Quem tocava a comissão? O PSOL. O agressor e a agressora, que eram 2 guardas, eram negros. Antes deles saberem que os agressores eram negros, vamos acontecer. Patrick, é meu amigo até hoje, o Patrick. Trabalhador, casou, era noivo na época. Quando viram que os acusados de agredir Patrick eram 2 negros, uma moradora da Penha, a segurança, e o outro morador do Santo Cristo, acabou mesmo. Que eu não ia dar jornal. Como é que eles vão botar no jornal que 2 segurança negros agrediam um jovem negro? Aí, até hoje, nunca mais a comissão era... Esqueci o nome da deputada. Dani alguma coisa. Dani Balbi. Nunca mais. Ninguém me procurou, ninguém falou, ninguém articulou. Não, Dani Balbi não, Dani Monteiro. Dani Balbi é do PCdoB. E nunca aconteceu. Ou seja, a própria Comissão de Combate ao Racismo declinou de fazer ali o que deveria ser feito, como qualquer pessoa que está assistindo a gente agora já viu o pessoal do PSOL falando de racismo na televisão, na internet, no Instagram. O caso do Patrick não, porque não tinha como eles fazerem uma narrativa, né? Se fosse um cara branco, que também seria morador de uma comunidade carente, porque o cara que trabalha no metrô, a gente que é trabalhador sabe, o cara é de uma comunidade.
É de uma realidade de pobreza, que não é só preto que é pobre. O que me incomoda muito, Fernando, é quando as pessoas tentam defender uma tese que é inexistente. Porque eu sou morador de comunidade, os meus vizinhos eram brancos e eram pobres como eu era pobre. Na comunidade, quem é de bairro periférico nunca percebeu isso, porque o preto é pobre, o branco é pobre, todo mundo é pobre ali. A realidade é igual para todos. É condição social, Não não tem é relação com racismo a de cor. pele. Embora a quantitativo de pessoas negras seja maior em função da miscigenação, tudo que a gente vive no país, né? E até é legal falar sobre isso, porque assim, você vê, hoje usam muitos dados da violência policial, né? A violência policial, como se todo policial fosse só policial quem é branco. E você vê, hoje existem números que mais da metade da corporação são negros. E aí a violência policial tem a ver com racismo. Que Cara, loucura, cara. eu, E pega um número de mortes, né? São não sei quantos negros mortos. Ele contabiliza o número de mortos no total. Mas ninguém diz da origem dessa mortandade. Muitos são negros matando negros dentro da própria comunidade. Mas só que associa morte com policial que Racismo. pinta como se todo policial fosse branco e a pessoa, quando vê a notícia, ela não consegue fazer essa cognição de que, calma aí, mas os policiais, a maioria são negros. e o mais Por que interessante, cara, racismo? o mais interessante nesse debate todo, sabe o que é? Você tem, e a direita precisa resolver isso de uma vez por todas, de tentar equiparar isso intelectualmente. Ou seja, a gente precisa produzir, precisa dar mais subsídios, dar mais viabilidade de pessoas negras produzirem essas contranarrativas, não somente de uma maneira falada. A gente precisa registrar, a gente precisa gravar documentário, a gente precisa ter livro. Sabe por quê? Como que esses caras validam isso? Agora a gente tem o Gessé de Souza comentando direto isso, e lançando um livro após o outro. E o último livro dele, O Pobre de Direita, né, é um livro interessante em relação a isso que você falou, Henrique, porque para ele, a pessoa que é pobre e faz a opção pela direita é um cara totalmente alienado do seu próprio pensamento, né? Até é tautológico dizer isso, mas por que ele trabalha, diz que existe essa alienação? Porque, na verdade, para ele, o Brasil ele foi estruturado de uma maneira que as pessoas as pessoas pobres são constrangidas diariamente, e que isso é fruto de um racismo racial. Não existiria aí um preconceito cultural no nosso país. E aí, aí vai entrar assim, uma coisa fundamental. Ele diz que para que essas pessoas elas aprendam a pensar como deveriam estar pensando, eles têm que adotar a metodologia da esquerda e começar a votar para a esquerda, e o pobre entender que o interesse de classe dele só é defendido pela esquerda. E aí ele exclui totalmente uma decisão autônoma, por exemplo, de um policial que age sobre um criminoso negro, né, pelo entendimento de que o policial ele não possui a compreensão necessária para tomar a decisão correta naquele momento. E aí o pior ainda, porque o crime passa a ser justificado, porque aquele negro ali, ele sofreu, Isso. ele tem todo Ele é criminoso porque é vítima. Porque é vítima, ele tem toda uma questão anterior a ele. Então, uma decisão autônoma de uma pessoa negra, ela passa a ser invalidada porque essa pessoa não está de acordo com o interesse da própria classe dela. Ela não é solidária ao sofrimento histórico do outro. E a pessoa só vai passar a compreender isso a partir do momento que ela foi educada aos moldes da esquerda. Então você vê que maldade, meu irmão. A maldade que esses caras têm, trazendo isso... Perverso. E como que muita gente lê isso e absorve de uma maneira, caramba, é mesmo. Porque ele traz um dado ou outro histórico ali jogado, mas o conjunto da obra leva a essa conclusão. Não, e tem a ver com isso essa validado questão pelo do cara ser judiciário, né? guerreiro. Não, e tem essa construção, mentalmente falando, por exemplo, eles pegaram o Zumbi dos Palmares, pincelaram como um guerreiro. E aí, ó, o preto é guerreiro, o preto é isso. Aí o cara lê essa narrativa e ele quer se rebelar contra esse sistema inexistente, porque o sistema
de um racismo estrutural não existe, mas aí o cara se rebela contra isso. Tem que estar lutando contra o Ele sistema tá lutando a vida toda. a vida toda. Eu, esses dias... Aí até não aceita nada, não aceita a compartilhei isso com o polícia, não Henrique. aceita o Estado, Nada. só aceita Fernando. a esmola. Fernando, eu tenho uma pessoa próxima de mim, negra, pobre, sempre estudou em colégio público, fazendo faculdade pública, e mudou os conceitos. Até aí, cada um sabe para onde vai levar a sua vida. A gente conversando, essa pessoa vira e fala, não, mas os meninos, eles têm um histórico de uma vida muito pobre, foram agredidos e não têm acesso à alimentação, e eles estudam numa escola que não ensina direito, e por isso que eles se marginalizam e vão traficar, e eles querem, o sistema tem que acabar. Eu falei, tá, você estudou aonde? Ah, eu estudei aqui na escola. Você estudou na escola pública. E hoje você estuda onde? Na faculdade. Você não tem um bom emprego? Tenho. E aí? Por que tu não virou bandido, traficante? Não, porque eu não quis. Ah, então você tem o direito de optar. E eles não tiveram o direito de optar. Qual é a diferença? Deles. Não, mas aí eu falei, não, mas você saiu do mesmo lugar. Eu saí do mesmo lugar. Henrique saiu do mesmo lugar. Fernando saiu do mesmo lugar. E qual é o nosso mérito? A vontade de vencer na vida. Qual é o demérito do cara? A opção pelo... Só que essa narrativa, o que eu queria te perguntar é você, como negro, como professor universitário, como que você consegue conviver nesse ambiente extremamente tomado pela cultura woke? Como que é para você, Fernando? O ambiente universitário ele é muito ruim já há muito tempo. Não passou a ser ruim no momento que eu comecei a dar aula, não. Ele já era ruim no momento que eu estava estudando, que eu era estudante ainda. Então, assim, como você lida? Lidar com as pessoas, a partir de um momento em que você também está numa posição de professor, é diferente quando você está falando de aluno para aluno. Então, isso tem que ser também registrado. O professor, ele, ainda que se tenha toda essa dispersão, que se tenha toda essa sanha do aluno de achar que sabe tudo porque viu uma informação na internet ou porque lê panfleto de partido, ele ainda tem uma pulga atrás na orelha com o que você trabalha, com o que você traz. E eu, assim, eu procuro fazer demonstrações técnicas para que não se restam dúvidas de que você não pode comprar um discurso simplesmente porque ele é apresentado de uma forma bonita para você. Então, por exemplo, a palavra emancipação, isso é uma coisa também que eu gosto sempre de falar. Né? Você pega aí, é uma coisa paulo freireana terrível, porque emancipação, a partir do momento que você entra na universidade, que essa palavra passa a poluir o teu vocabulário de maneira ininterrupta, né? Tudo é emancipação, você entende que a sociedade anterior àquele período em que você entrou na universidade é muito ruim. E que você precisa romper com esses paradigmas anteriores para poder entrar numa nova fase, que seria o novo homem. A teoria marxista, ela prevê isso, né? Ela sinaliza isso, que precisamos transformarmos em novos homens. Então, esse novo homem, quem é esse novo homem? É um cara que já não tem valores de família, ele já é esse cara que rejeita a educação religiosa. Então, esse novo homem, os símbolos, esse novo homem forjado dentro da universidade, ele é progressista, ele é a favor do aborto, ele é contra os cristãos. É vegano. Então, você tem uma série de coisas, você tem uma cartilha que você segue e, para nós negros, ainda é pior, porque a gente tem um combo da opressão que você não tinha antes, você tem que assumir esse combo da opressão para você circular em determinados espaços. Então, eu mostro para eles que, o cara entra para a universidade, ele vira candomblecista, nada contra os candomblecistas, mas vira candomblecista, de sexualidade duvidosa, ele começa a usar a bata, talvez africana, num contexto completamente diferente, histórico e geográfico. Ele começa ou então ele vira um materialista histórico, ele vira ateu. Então, tem uma série de transformações que deformam aquilo que essas pessoas têm
e que retiram a centralidade da família dessas pessoas como formadores de caráter. Então, hoje na universidade eu tento demonstrar isso para eles, mas de uma maneira totalmente técnica, apresentando conteúdos históricos de teorias validadas pela própria academia. É legal você falar sobre essa questão do conteúdo educacional. É, eu acho que assim, nós temos uma deficiência muito grande hoje na construção de cultura e arte, né? Que diretamente influencia nessa forma de pensar, nessa forma de construir a sociedade, de fazer com que a sociedade se desenvolva como enquanto sociedade mesmo, que reflete logo na questão econômica, na questão intelectual. Como você consegue enxergar hoje eh, essa formação, a deficiência dessa formação hoje para a sociedade brasileira na questão cultural, na arte, e o que pode ser feito para que isso seja reparado ou comece a alinhar para um caminho diferente e a gente consiga se desenvolver melhor? Eu acho que o problema do Brasil ele é muito maior de deteriorização cultural do que racial. Isso, para mim, já está assim, consolidado no meu pensamento, até que eu me prove o contrário, né? Então, o caminho ele vai ser sempre da reversão cultural, desde o que a gente tem dessa ideia de anticultura, Isso né? tu acredita que é dos anos 60 para cá? Cara, o problema da anticultura ele já vem, inclusive, até já na semana de 22. Com a Semana da Tarsila arte. do Amaral, Com essa galera que traz era o essa ideia. antropofagismo, não é isso? Antropofagismo, que você já tem a criação de A destruição de anti-herói, símbolos de ali, ela símbolos, manipulava a ideia da religião. tudo isso. A ideia do racismo, ele trata por uma questão étnica e raça. Não distingue qual raça, não é isso? E aí, hoje, até bem recente agora, parece que o STJ ele validou um conceito determinante, a partir do momento que é uma decisão jurídica numa corte superior, de que a ofensa à raça branca ela não é considerada racista. Ou seja, excluiu de uma condição penal ou punição penal quem ofendeu branco. Ou seja, todo mundo tem, como é que pode dizer, uma autonomia para ofender o branco à vontade, porque ofender branco não é racismo. Você vê que essa questão do STJ, cara, ela é tão interessante para a gente analisar aqui no ponto de vista teórico Não seria inconstitucional? e que demora. Eles que determinam agora que é Constituição, não esquece que está escrito. Pô. Tá falando besteira. Tá falando besteira. Não, mas cara, ó. Ela tá sendo antidemocrático. Tudo que contraria o que eles é antidemocrático. Vai ser preso lá. Depois eu levo cigarro pra tu, biscoitinho. Biscoito de maisena. Mas cara, você vê que essa decisão do STJ, ela é tão interessante pra gente investigar e esfregar na cara dos esquerdistas aí, do ponto de vista teórico, que vamos lá, você pega aí qualquer um desses pés de chinelo aí do pessoal e chama para conversar e fala, meu irmão, vocês querem destruir a sociologia, que é uma disciplina chave para vocês ganharem dinheiro em cima do negro. Por quê? Raça, a categoria raça, desde o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ela deixa de ser uma categoria biológica que explica, né, a diferença entre pessoas pela biologia e passa a ser uma categoria sociológica. Se ela passa a ser uma categoria sociológica, isso quer dizer que ela é um componente fundamental para o estudo das populações. Então, você tem tanto um estudo geográfico, ali predominam pessoas brancas. Então, tem uma determinada cultura que predomina naquele lugar e a gente pode investigar ela sobre o prisma da raça, do branco, sobre o prisma cultural. A gente pode investigar negros, enfim, asiáticos. Etnia. Aí etnia, a gente pode pensar sobre o ponto de vista fenotípico,
né? E fisiológico, algumas características fisiológicas, como, por exemplo, a anemia falciforme, é uma doença que incide maior sobre a população negra, isso é um estudo. Então, você tem todos esses componentes partindo da sociologia, porque raça Conceito. como conceito biológico, ele deixa de ser validado a partir do século XX, final do século XIX, início do século XX. Então, quando você retira o branco, você racializa só o negro e retira o branco, você matou a sociologia. O STJ conseguiu matar a sociologia. Porque então, como que agora nós vamos estudar outros grupos étnicos se nós não temos mais branco como uma categoria De raça. sociológica? Como vamos estudar? Me diz como. Ou então você cria uma supremacia negra que diz que existe hierarquias de raça e que o negro está no topo, todas as leis beneficiam essas pessoas em detrimento Mas de é uma outras. segregação ao contrário. Exatamente isso que eu estou dizendo. Ou você cria um supremacismo, ou você encerra a possibilidade de estudar sociologicamente uma sociedade. Então você vê assim, cara, que os caras, e eu duvido, pode convidar um pessoalista aqui que eu converso com ele hoje, agora. Liga aí para um aí. Bato nele agora, ele não vai saber me explicar isso, ele vai ficar sem ter o que dizer. Porque é exatamente isso. Você retira a possibilidade de uma categoria e você traz mais preconceito ainda sobre o negro, porque agora só negro é raça. Branco não é raça também, sociologicamente dizendo. Orientais não são, indígenas não são, negros são raça. Se torna um ser superior na sociedade. Super cidadão. Ou inferior, muito fragilizado. Você isola. Muito protegido. Muito protegido. Você isola. Você isola. Isola da sociedade. E eles têm essa vertente de criar leis para os seus movimentos. Nós temos leis para a comunidade LGBT. Esses dias eu vi o Pavanato na Câmara de Vereadores de São Paulo dizendo, olha só, do ponto de vista biológico você é um homem. E qualquer pessoa que estudou até o 2º grau sabe que biologicamente o homem é diferente da mulher. E o outro ser humano que estava à frente dele falou, você vai usar a biologia para ser transfóbico? Vai sofrer o rigor da lei. Eu falei, mas se eu não posso mais afirmar que biologicamente um cara é homem, acabou. Eu não posso mais falar nada. Sim, até porque a biologia ela vai servir para isso, humanidade, mas as diferenças fisiológicas, diferenças estruturais de homem e de mulher. Se o cara negar isso, manda ele engravidar e tá tudo bem. Ele vai te provar. É complicado, né? É com ele mesmo. Mas essa frase, eu até vou fazer um vídeo depois. E as pessoas vai vão usar a aborrecendo, biologia para ser transfóbico, me quebrou. É uma frase enigmática demais. Porque como que eu tô sendo transfóbico se eu tô falando somente a verdade? E as pessoas vão emburrecendo sem perceber. Como que eu te ofendo? Vai abraçando esses conceitos malucos que vão surgindo, né? Pela parte militante, que vão partir do conceito que ninguém aqui é racista. É contra algum tipo de raça. Não. O nosso ponto de vista ele é determinante contra a militância. Contra aquela visão gramscista. Não é contra nada, pô. Contra aquela visão gramscista que tenta impor uma forma de o negro se comportar, do que o negro falar, com objetivos escusos, né? Não é... Pelo contrário, a gente quer que todo racista seja punido, mas que puna o ato racista, não criar estigma sobre pessoas ou classes jogando um contra o outro. Depois dessa explicação do Fernando de que os caras criaram um novo conceito em relação à raça, eu não sei mais onde que nós vamos parar, cara, porque se chegou nesse ponto do branco ser considerado alguém, eu não sei nem que palavra usar, alguém não tem mais o contexto de raça pro branco, pô, eles não tem mais limite, cara, pra esse pensamento. E o branco pobre, onde fica nessa história? O branco pobre... E o cara quer chamar de branco azedo, ele não pode se sentir ofendido? O branco rico o branco rico meio que não lhe atinge. Mas o branco pobre, que estuda na escola pública, que mora dentro da comunidade, que sabe o que eu lembrei aqui agora? Pela mesma vulnerabilidade. Meu pai é branco, brancão. Paraíbão, brancão, meu pai. E minha família toda negra, pô. Meus tios, minha mãe, meus avós.
Era mó barato meu pai naquela relação, quando eu era criança. Só o meu pai era um cara branco, era tipo uma referência. O meu pai branco e a família do meu pai não mora no Rio, é de Pernambuco, então meu pai ficava ali no nosso contexto familiar, branco, e todo mundo negro. Era engraçado, a gente zoava e tal. E imagina se é hoje, cara. Imagina como seria esse tipo de zoação, de brincadeira lá com meu pai. A gente chamava ele de branco azedo. Tinha um desenho animado que tinha o presuntinho. Né? Meu pai gordinho, branco, as pessoas chamavam ele de presuntinho, que era um porquinho rosa. Então, assim, imagina se é hoje e o meu pai se sente ali de alguma forma. Graças a Deus, meu pai é homem, né? Não ia ter esse pensamento. Mas e se ele se sentisse? Não ia ter uma legislação que o defendesse. Não iria ter. Cara, e assim, pra gente que por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo. O melhor exemplo Tu quase não é preto, hein, É. Fernando? Os melhores exemplos que nós podemos dar é sobre nós mesmos. Né? Eu não posso te dar um exemplo Claro. sobre você. Cara, eu venho de uma família de 9 irmãos. Caramba. E eu sou o mais novo, de 9 irmãos. E muitos fatores há de serem considerados, meu irmão, para tudo isso. Por quê? Eu vou te contextualizar. Zona Norte, Engenho de Dentro, nascido, criado, ali, com pessoas de várias origens. Gente que veio lá minha família veio do morro, lá do Catumbi, né? Morar no Engenho de Dentro. Gente que veio de outras favelas, gente que veio da Zona Sul, gente que veio de outros estados, gente que veio de outro país, tinham portugueses vizinhos. Então, ali uma verdadeira panela de pressão, né? Com tudo dentro. Um monte de gente, de várias origens. Criados numa ladeira, uma rua de ladeira, só que são 2 prédios, aí um colégio municipal de frente, aí um outro prédiozinho menor, um prédio do lado que era uma república de estudantes da Gama Filho, presidida por pessoas orientais, japoneses, os donos. Pensa aí, meu irmão. Uma salada cultural no meio da rua. E a gente jogava bola na parte plana da rua, no paralelepípedo, pegava doce. Então ali tinha macumbeiro, ateu, budista, tinha de tudo. Meu irmão, todo mundo tinha apelido. Todo mundo era zoado pra caramba, era sacanagem o tempo todo. Futebol, às vezes saía na porrada, daqui a pouco apertava a mão, tava todo mundo amigo de novo. Se passaram todos esses anos. Todos os anos nós fazemos um churrasco, que se eu te mostrar a foto, meu irmão, da quantidade de gente, e tu olhar, agora nego já tá meio detonado, né? Nego já tá velho. Mostrar a foto e tu vê a galera, meu irmão. Todo mundo amigo pra caramba. Porra, dos nossos parceiros lá teve um problema de drogas, né? Se envolveu muito fundo com essa questão. Meu irmão, mas apareceu nego que eu não via. Tipo assim, só via no churrasco de final de ano. Apareceu todo mundo. Uma caixinha. Vamos alugamos uma casa pro cara, meu irmão. Alugamos uma casa, botamos o cara lá. Botamos o cara numa igreja, se recuperou, demos cesta básica, tudo pro cara, mantivemos ele. Até ele se estruturar, o cara conseguiu, tá trabalhando lá no Porto, lá no Ceará, mora lá em Fortaleza agora, se reestruturou, se livrou das drogas, tá lá, tem a família dele. Então, assim, esse é o povo racista. Esse é o povo brasileiro racista. Que eles querem olhar para trás e ver, lá, o cara tinha um apelido de chocolate, tinha um apelido de sacolé de petróleo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Buiú. Resto de incêndio. Entende? E aí deixa de desconsiderar, cara, que todos esses apelidos, tudo isso que tinha naquela época ali, não era para ofender. Era muito mais carinhoso, muito mais para trazer a pessoa, para aproximar, do que para qualquer outro tipo de coisa. Nunca foi ofensivo. E as pessoas não se ofendiam tão facilmente como hoje. Não eram tão frágeis. Né? Não eram tão frágeis. Então, as instituições habitadas pelos agiotas raciais fragilizam os negros. Os negros hoje
A molecada negra dessa geração é tão frágil porque institucionalmente eles são levados a ser deprimidos, a olharem É um negativamente para a método. própria família. É um método. Aproveitando, nós estamos indo aí para a reta final, né, para as considerações finais, eu queria aproveitar esse ponto que você falou e você vê que, de fato, isso acontece, né? O poder estatal, ele todo tempo tenta influenciar de alguma forma nesses conceitos naturais da sociedade, né? Coloca a mão estatal ali. As músicas de carnaval, o período que a gente está vivendo, né? As músicas de carnaval, as marchinhas, foram, pelo poder do Estado, hoje estão consideradas proibidas. Cabeleira do Zezé, O Tim né? Maia ia falir agora, pô. Como é que o Tim Maia ia cantar Só Uma- Não Danço, são Sou Chico Homem com Anísio, Homem, os nem Mulher com Trapalhões. Mulher. São músicas que. Essas marchinhas de carnaval que sempre embalaram inúmeros carnavais. Isso nunca interferiu Olha a cabeleira na do relação Zezé. de cabeleira do Zezé, né? Tipo assim, a da sexualidade das pessoas, da cor, do biotipo. Sempre teve isso e nunca ofendeu ninguém. Pelo contrário, o careca dançava, a nega de cabelo em pé dançava, o homossexual Nega do dançava, cabelo brincava. duro que eu não gosto de pentear sumiu, ninguém conhece Não, mais. hoje tá proibido, né? Formalmente proibido. Embora cada um liga a sua música, bota, acabou. Não tem poder fiscalizatório. Mas assim, tá proibido em função Ainda, irmão. dessa agenda, né? E o que isso interviu durante esses anos todinho na vida social? Nada. Pelo contrário, era algo que, para quem gosta, era um conto, mais uma música que o pessoal pular, se divertir, ter seus momentos de lazer ali, e o poder estatal intervém partindo de uma ideia totalmente desconectada dos conceitos sociais, de harmonia, de família, de amizade, né? E o seio da sociedade confraternização. mesmo não tá nem aí pra Tá isso. nem aí pra isso. Tá É o nem que, aí é o que- pra é o que o Rafa fala, né? A favela, se você chegar lá com a linguagem neutra, falando lá na favela, Menine. o nego vai te zoar até o final, filho. Não adianta. A própria favela, Repudia. ela repudia o progressismo. Você mas eu- consegue entrar com a agenda progressista dentro da comunidade. Mas eu vou te falar uma coisa interessante, falar duas coisas aqui. Eu cataloguei uma coisa nesse sentido. Eu estou escrevendo um novo livro. Isso aí vai entrar. Tá? É um capítulo que já está escrito, porque um dos capítulos dele vai trazer um monte de artigo que eu publico na revista. Então ele vai entrar. E eu cataloguei o método. Como que os caras fizeram para invadir essas escolas de samba e trazer a agenda woke, trazer o progressismo para dentro das escolas de samba, e que esse progressismo, ele trabalha em favor do apagamento dessas marchinhas, de todas essas músicas históricas, né, que tá aí desde o início do século XX, no nosso carnaval. Lamartine Babo. Lamartine Babo, Chiquinha Gonzaga. Isso. Então, em benefício de quê? Em benefício dessa agenda woke, mas eles, ao mesmo tempo, sexualizam as mulheres, porque em todos os desfiles as mulheres estão seminuas. Acabar com os conceitos do Ocidente, né? Família. Pois Deus, então, assim, é exatamente uma reversão. Todos os outros conceitos, eles são invalidados porque agora nós escreveremos a história. Então, eles querem reescrever a história com o intuito de quê? De trazer uma nova vanguarda para as gerações que vão estar mais à frente. E aí, quem são os membros dessa nova vanguarda? É o Lineker, é aquele vereador lá de São Paulo, de Curitiba, é o Pablo Vittar. Então, eles estão em várias esferas. As vereadoras trans que tem aqui no Rio, em Niterói. Então, eles estão em vários âmbitos, na política, na arte, na educação. Você tem aí o Silvio de Almeida. Hoje até nas igrejas. Então, o método gramscista, né, que tomou para si a agenda woke, porque o marxismo original, ele odeia o woke. Para o marxismo original só existe o conceito de classe, não existe raça. Raça é levado em consideração para efeito de dominação, só isso. Mas em todos os sistemas marxistas, negros foram dizimados. Você tem Cuba aí. Tem um livro muito, muito interessante que é o Pichon, Minha Vida e a Revolução Cubana, do Carlos Moore, o antropólogo Carlos Moore, que mora aqui no Brasil, mora em Salvador.
O livro, ele demonstra, cara, as execuções de Fidel. Che Guevara foi na ONU, meu irmão, discursou em favor do paredão. Então, e uma declaração pública, inclusive, de Fidel Castro, é de que Cuba não existe raça, existe uma cor cubana, que é o mestiço. Então, assim, todos esses movimentos negros, eles nunca foram acolhidos no comunismo real, nos países onde tiveram comunismo implantado como sistema. Mas agora, desde a década de 70 para cá, a esquerda absorveu isso para entrar nas instituições e subverter a moral das sociedades de uma maneira geral, e para isso utilizam a mídia, utiliza a indústria cultural e utiliza a educação, que são os meios aonde se tem como diluir tudo aquilo que eles fazem teoricamente de uma maneira prática que seja absorvido de modo mais fácil pela É a população. formação do caráter do jovem, a educação. O cara sai dali já transformado. Sai transformado. Por isso que na universidade, cara, eu, na minha formação, estava ainda no doutorado, porra, entrou uma caloura linda lá, assim, claro, a gente é homem, né, meu irmão? E, porra, caraca, meu irmão, que mina espetacular. Passou menos de um período, tava Feminista. baranga. Cabelo azul, Barangô. cabelo Baranga. azul, sovaco cabeludo. Pô, baranga, meu irmão. Contra Falei, o patriarcado. Puta merda. Coisa de doido. É isso, gente. Estamos encerrando aí mais um dos nossos episódios. Deus quer e o Fernando vai voltar aí para falar do novo livro. Vamos ter outros assuntos dentro dessa temática onde o Fernando vai poder aprofundar mais aí, né, nos subsidiar de mais ensinamento. E queria aproveitar, não perder a oportunidade, esse projeto aí junto ao PL Integração, não é isso? Como que é o isso? objetivo, como vai funcionar isso? O PL Integração, ele surge da seguinte maneira. Já existiam nas redes sociais muitos produtores de conteúdo negros que se organizavam em torno da ideia de conservadorismo. Pessoas que já eram da igreja, pessoas que estão de saco cheio do que está posto aí na mídia, na educação, enfim, e que resolveram fazer essas postagens nas redes sociais e trabalhar como influencer ali. Ao longo desses anos, essas pessoas foram se juntando e fomos formando grupos em WhatsApp, né? Foi assim que eu conheci a Negona do Bolsonaro, Gerson Moreira, enfim, Gustavo Pai de Cinco, Paula Preta Conservadora, todas essas pessoas. E durante todos esses anos a gente vem conversando e vem tentando organizar eventos. Só que a gente sempre esbarrava no problema do apoio institucional. E é muito difícil você ter um apoio numa instituição pública, algo nesse modelo que aí está posto, porque ele está habitado pela esquerda. A Secretaria de Cultura são dos caras. São dos caras, não vão bancar, não tem como chegar. Não tem como chegar. E aí aproveitamos toda essa mobilização e juntamos essas pessoas com pessoas que já tinham dentro do PL, no caso a Paula Custódio, Preta Conservadora, e a Sandra Petito, né, que foi presidente do PL Mulher, lá de São Paulo, e me convidaram para compor. Quando eles me convidaram para compor, cara, eu já tinha esse projeto já há muito tempo, meu irmão. Já era um sonho. Já era um sonho, porque eu passei 20 anos na universidade sendo massacrado, né, meu irmão? Então, eu falei, cara, é agora. Escrevi um manifesto, escrevi um projeto, eu já tinha um documentário escrito, já tenho o meu livro lançado desde 2022, e levei para eles e falei, meu irmão, eu acho que eu tenho aqui uma pauta muito bacana que dá pra gente levar pro PL de modo que a gente introduza no PL uma nova abordagem diferente da abordagem do PL Mulher e do PL Jovem. E agora do PL 60+, né? Uma abordagem diferente, que é a abordagem dos negros, dos pretos conservadores, pautando a viabilidade de reversão cultural das narrativas esquerdistas. Desmistificando, né, ali esses conceitos culturais negros que são impostos na sociedade. Mas não que seja algo
totalmente restrito ao negro, porque a gente entende que agregar, integrar é melhor do que segregar. Então, o negro agora faz o movimento, mas não é um movimento para negros, é um movimento de negros para todos. Então, PL Integração. E o PL acolheu bem a nossa ideia, a nossa reivindicação, e agora nós estaremos lançando essa nova abordagem, né, esse novo grupo dentro do PL, que já tem representante no Rio, tem representante na Bahia, São Paulo e Minas Gerais. É só o começo. A gente tem ações educativas, inclusive tem um curso de pós-graduação, vocês estão convidados também a participar, que vai ser lançado pelo Instituto Burke, que é uma pós-graduação que eu fiz já desenhei, eu já dei essa aula há alguns anos atrás online, e agora eles aproveitaram, foi um produto, os caras, caramba, que legal, cara, vamos botar esse produto para rodar. E é justamente nessa guerra da filosofia política, essa pós-graduação, e ela vai ser oferecida tanto para os membros do PL Integração, como para o público de maneira geral. Então, é um movimento que visa justamente essa reintegração do Brasil a partir de uma transformação da narrativa da esquerda em uma narrativa palatável aí para todos os brasileiros. É uma desconstrução desses movimentos culturais. Né? Uma desconstrução dos movimentos woke, enfim, dessa agenda política progressista. Legal, legal. Fernando, se as pessoas quiserem fazer a aquisição do seu livro, onde elas acham? Como é que faz para poder adquirir o seu livro? O livro é vendido na plataforma Uiclep, tá? Que é uma editora de São Paulo. Então, se a pessoa entrar na página, no site lá da Uiclep e digitar Abrindo a Caixa Preta, vai aparecer logo de cara tipo um Amazon livro. Só de livros. Só de livros. Então, você consegue. Na Amazon também tem o formato Kindle lá. E se ainda assim as pessoas tiverem dificuldade de encontrar, vai lá no meu Instagram, Fernando Senzala. Logo lá na minha página tem o link de acesso direto ao livro, sem precisar até de entrar na barra de pesquisa. Ali você já clica, vai direto no meu livro. Legal. Antes de você se despedir, Anderson, manda um abraço aqui pro Matheus Leite. Matheus Leite mandou um abraço para você. Falou, fui lá falar com ele semana passada. Matheus Leite é um dos autores do livro junto com o Rafael Satier, o vereador. E o Matheus falou, e o Anderson, cara? Cadê o Anderson? Pô, saudade do Anderson, não fala mais comigo. Eu falei, vou falar com ele lá, a gente vai gravar essa semana. Tem que trazer ele aqui. Matheus é um amigo de Sergipe. Matheus, garotão abençoado. Muito inteligente, escritor, ajudou o Satier aí. Escreveram juntos esse livro. Abraço, irmão. Tô enrolado, mas se mandar mensagem eu respondo. É isso. Pessoal, infelizmente o tempo acabou, né? O Fernando tem um vasto conhecimento, é sempre uma aula ouvir o Fernando falar, eu acompanho ele lá nas redes sociais e foi um prazer receber esse cara aqui e um prazer inenarrável estar com vocês aí durante mais um episódio do Fluxo Podcast. Eu vou pedir pro Fernando agora fazer as considerações finais dele aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fica, além da minha gratidão, o convite para vocês também compor o PL Integração. Eu acho que junto. É uma iniciativa bem bacana. A gente vai conversar depois. Se eu me misturar com você, eu vou deixar de ser negro, melhor não. Então, muito para mim é muito bom participar, né? A gente trazer nossas ideias e elucidar um pouco de algumas questões que infelizmente circulam pouco. Não é que eu seja o detentor total do conhecimento. Muita gente sabe de tudo isso aqui que eu falei, mas muita gente também não sabe, porque a circulação ela é pouca. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem que agarrar essa oportunidade e falar o que tem que ser dito, porque é disso que o Brasil precisa hoje. Pessoas que tenham coragem de falar a verdade. Muito obrigado. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado e segue o fluxo. É isso aí, pessoal. Segue o fluxo.